Galera, a disputa pelo título do Brasileirão tá bem interessante. Palmeiras, nessa rodada passada, venceu. O Botafogo também venceu a sua partida. Tá ali com 3 pontos de vantagem na liderança do Brasileiro. E o Verdão tá na cola do Botafogo, só esperando ali o momento certo para, quem sabe, assumir a liderança. Vamos acompanhar aqui o pessoal do SBT Esportes falando sobre essa disputa pelo título do Brasileirão, projetando também as próximas rodadas. Créditos aqui na descrição, deixa o like para fortalecer, mas agora, bora pro vídeo, galera. A 7 pontos do quarto colocado, tá? Botafogo 56, 11 a mais que o Flamengo. Palmeiras 53, 8 a mais que o Flamengo. E o Fortaleza, 7 a mais que o Flamengo, que é o quarto colocado. Bem, verdade que o Flamengo tem um jogo para fazer com o Internacional, que está numa fase de absoluta recuperação, está ganhando o jogo um atrás do outro. Acho que já são 10 jogos de invencibilidade do Inter. Se o Flamengo ganhar do Internacional, ele vai a 3 pontos do Fortaleza. E nesse momento é inquestionável dizer que esses 3 são os principais candidatos ao título brasileiro. Faltando ainda 27 rodadas, faltando ainda 11 rodadas para terminar o campeonato. 11 rodadas são 33 pontos. É ponto pra caramba. Mas o Palmeiras é o time que tem só o Campeonato Brasileiro. O Fortaleza decide amanhã contra o Corinthians se continua na Sul-Americana ou se fica só com o Brasileiro. E o Botafogo decide na quarta-feira contra o São Paulo no Morumbi se fica só no Brasileiro ou se continua com a Libertadores. O que eu queria perguntar para vocês é o seguinte, o que mais você te agrada no Botafogo, por exemplo, Mauro? O que o Botafogo tem que fala assim, esse time melhorou em relação ao ano passado e é candidatíssimo ao título? Claro que é, mas o que o Botafogo tem que te chama a atenção? Já era no ano passado e melhorou esse ano a formação do elenco. Um mega mérito dos analistas de desempenho, o pessoal de mercado. Conseguiram formar um elenco muito bom ano passado, esse ano muito bom. Tem muito dinheiro? Tem, mas tem vários jogadores que chegaram em final de contrato, jogadores que a gente mal conhecia e estão rendendo muito. O time conseguiu virar essa chave, esquecer dentro do que é possível o ano passado. E é um time hoje tecnicamente tão bom como o do ano passado, que fez um primeiro turno brilhante, sublime e sublimou no segundo turno. É um time taticamente muito bem montado pelo Arthur Jorge, um time fisicamente que sobra um excelente trabalho do Thiago Lopes. Mas aconteceu ano passado, aliás, aconteceu até quando faltavam 11 rodadas, Kleber. O Botafogo tinha 14 pontos a mais que o Palmeiras e aconteceu o que rolou. Esse ano pode até o Palmeiras ganhar, mas dificilmente vai ser aquele derretimento. O Botafogo está muito mais preparado que o ano passado, mesmo se, por exemplo, cair na Libertadores e der uma desanimada, ou se continuar e tiver frente dupla, o Botafogo está preparado para tudo. Até vamos falar sobre isso mais para frente, quando falar do confronto São Paulo e Botafogo. São Paulo que perdeu ontem do Internacional, jogando em casa, né? Sobre essa possibilidade. O que pode acontecer com o Botafogo, considerando as possibilidades do resultado de quarta? Emerson, você já viu aquele filme que tem o policial bonzinho e o policial malvado, né? O bonzinho entra e fala assim, quer uma água, quer um café, aí entra o malvado. Não vai beber água, nada! Você vai ser o policial Tudo combinado, né? Tudo combinado, entre os dois policiais. Você vai ser o policial malvado. Eu sou policial malvado? O que te preocupa, por exemplo, qual seria um ponto não tão forte do Botafogo, se é que tem? Difícil achar. O Botafogo vem mantendo a regularidade. É muito difícil achar um ponto negativo nesse elenco do Botafogo, que só fortaleceu e que vem fazendo um trabalho, a intensidade do time. O Arthur está melhor que o Luiz Castro? Eu acho que sim. Até porque tá lá, né? Eu acho que o problema, talvez o problema do Botafogo seja agora, nessa parte final, ter um tropeço e lembrar do passado. Não sei, são jogadores diferentes, mas pode acontecer. Acho que a gente vai falar quando for conversar sobre Botafogo e São Paulo. Mano, o que o Palmeiras tem que mete medo nos adversários, que faz com que um time que ganhou o Campeonato Paulista, foi eliminado na Copa do Brasil, foi eliminado na Libertadores, esteja hoje a 3 pontos do Botafogo. É claro que é muito pouco provável que até a 36ª rodada eles obtenham os mesmos resultados. Mas, se isso fosse possível, eles chegariam a uma final de campeonato na antepenúltima rodada do campeonato, né, que é o jogo Palmeiras e Botafogo, na 36ª, eu repito, das 38 e com 3 pontos de vantagem. O que o Palmeiras tem que você fala assim, poxa, isso é papo aludir? Abel Ferreira
e a regularidade do time. O Palmeiras ele pode até perder jogadores, como ele perdeu o Estevam, que vai fazer muita falta para o time. Será que é muito tempo? Não se sabe ainda. O departamento médico não passou uma previsão ainda, mas calcula-se que não vai ser um negócio tão de imediato o retorno dele. Mas é um time extremamente regular. O Palmeiras, mesmo de vez em quando ele sendo eliminado de algumas competições, como ele foi da Libertadores e da Copa do Brasil, mas é um time extremamente regular. A torcida confia no futebol que o Palmeiras apresenta. E o Palmeiras é aquele time que, independentemente do momento, pode não estar jogando futebol que já jogou, mas é um time sempre muito perigoso. O Botafogo não está confortável na situação que se encontra. E ainda tem o confronto direto. Senhor, eu vou te fazer uma pergunta que, é claro, torcedor nenhum vai compreender a pergunta como teórica. O Palmeiras foi eliminado de 2 competições que ele tinha. Quando a gente começa uma temporada, a gente fala os times que vão brigar por todos os campeonatos, né? E aqui no Brasil, nos últimos 3, 4 anos, a gente sempre fala que quem vai brigar por todos os campeonatos, Atlético, Flamengo e Palmeiras. Esse ano, o Atlético ganhou o Campeonato Mineiro, pode ganhar ainda a Libertadores, pode ganhar a Copa do Brasil e acho que no Campeonato Brasileiro tem uma situação de 36 pontos, está 20 pontos atrás do Botafogo. O Flamengo, claro que ainda pode virar a chave aqui no Campeonato Brasileiro, mas não está num grande momento e pode ainda ganhar a Copa do Brasil e tem, quarta-feira, a Libertadores jogando lá em Montevidéu, perdendo o jogo por 1-0. O que pode ter significado para o Palmeiras ficar fora da Libertadores e da Copa do Brasil? Será que isso, de alguma maneira, frustra num primeiro momento e depois os caras ficam com a fome de leão? Bom, Kleber, sem sombra de dúvida, até porque não era plano do Palmeiras ser desclassificado, principalmente da Libertadores. E pelo elenco que tem, pelo treinador, tudo que foi montado para que o Palmeiras vencesse, traz essa frustração. Mas agora vem a responsabilidade e a obrigação de vencer o Campeonato Brasileiro. Lógico que está contando aí com uma regularidade do Botafogo, mas o Palmeiras nessa reta final, acredito eu, que vai ter muito mais gás do que o Botafogo, porque digamos que o Botafogo seja eliminado pelo São Paulo, uma eliminação também traz um clima meio tenso. É isso que nós vamos falar lá para frente. É favorável ao o que isso Palmeiras. pode significar? Não tem nada que vocês acham no Palmeiras que não é bom, ou que não é bom, que é mais frágil. O Palmeiras está jogando o melhor futebol dele na temporada. Melhor sequência. Mas sem o Estevão não está... Perde muito, mas ainda assim, ainda tem Maurício, tem o Veiga voltando. E vocês falavam mal do Flaco Lopes, hein? Eu nunca falei mal não. talvez não, mas bem talvez não como ele merecesse. Todos... Vai cá, a gente falava aqui que o Flaco Lopes era o cara para ser titular do Palmeiras. Hashtag nunca critiquei para substituir o Hendrick. Bom, então... Mas é que nem a brincadeira que você vê. Né? Quem é melhor, o Luiz Castro ou o Arthur Jorge? Pois é. Quem tá é o Arthur Jorge. Quem tá é o Flaco. Meteu 20 gols já na temporada. Assim, um cara que mais chegou... Mais assistências. Mais assistências. Um cara que chegou assim... sem muita fama. Mas chegou caro, né? Aquele negócio também, né? Crocodilo na enchente é tronco. Entendeu? Você tem que se agarrar. Eu acho... De onde você tira? De onde você tira essas frases? Melhor não perguntar, É do seu próprio... Não, essa daí eu acho que eu li em algum caminhão. Como é que é? Crocodilo... Na enchente é tronco. Então você tem que se agarrar ali para tentar se salvar. É um crocodilo. O Flaco Lopes... Belo negócio. O Flaco Lopes, ele não é a 8ª maravilha do planeta, mas pro Palmeiras ele tem funcionado, como o Breno Lopes funcionou, como o Daverson funcionou. É que quando você substitui o Hendrick, você fala, quem que você prefere, o Flaco Lopes ou o Hendrick? Todo mundo vai optar pelo Hendrick. Então, mas essa é que acho que uma vez nós estávamos fazendo um programa e aí o Caio Ribeiro falou assim, poxa, eu acho que nesse momento, faz tempo isso, nesse momento o Kleber Gladiador merecia uma chance na seleção brasileira. Outros 2 comentaristas, já mais veteranos, tivemos Ronaldo, Careca, Romário, e agora você quer o Kleber Gladiador. Aí eu perguntei pros 2, fui defender o Caio, né? Eu não sou só de dar cabeçada no Caio, às vezes eu defendo o Caio. Eu falei pros caras assim, onde é que tá jogando hoje o Ronaldo? É o que temos, alguém precisa ser convocado, né? Não, eles já pararam. Eu falei, pô, gente, então não dá mais... Alguém precisa ser convocado. Então, assim, eu acho que o Flaco é um bom centroavante. Dentro do que nós temos aqui no Brasil, Cabeceira ele só pede pro bom Verratti. centroavante.
Ele tem recursos, né? Tem. Mas ele é assim, eu falei acho que uns 2 ou 3 programas atrás do Dario. Você não pode dar a bola no pé dele, tem que dar a bola meio dividida. Senão ele vai se complicar. Ou fazer como o Mas Rainha ele não se complica tanto Eu assim também acho também. que não. Ele Seus não se golzões, complica né? tanto. Não, mas vive um ótimo momento. Taticamente ele também ajuda muito. Perder gol e tal, mas eu acho que ele tem jogo. Ele tem Sim. noção de Tem. espaço de campo, de onde ele tá. O próprio Abel colocou ano passado um pouquinho como meio atacante Foi, atrás então. de uma referência que era o próprio Hendrick. Olha Ele aqui, melhorou ó. muito. A gente vai falar do Fortaleza aqui na sequência, que ganhou bem, 4-1, repito, né? O Fortaleza vinha de derrotas para Botafogo, Internacional, empate com o Atlético, perdeu do Corinthians e ganhou do Bahia. Bahia, que está aqui, ó, 6º lugar. O Bahia já ponteou o campeonato, já teve lá em cima. 4-1. E ganhou bem. Ganhou bem. E amanhã o jogo com o Corinthians. Agora, vai lá pro fim. Eu acho que nessa primeira página aqui, apesar dos pontos ainda serem muitos, acho que nessa primeira página aqui, ninguém hoje está correndo risco de rebaixamento. Não. Pode acontecer de um time daqui começar a desandar, tá, mas acho muito difícil. Porque eu sempre penso assim, pô, vem cá, o que isso me sugere que um time que está jogando bem há 20 rodadas vai começar a jogar mal na próxima. Agora, na Só outra... o Botafogo do ano passado. É a única coisa que Negócio sugere. maluco, né? E eu nem sei se o Botafogo jogou mal. O Botafogo começou a perder definiu, jogo, né? Esse negócio Bom, aqui, maluco. agora, daqui para baixo, do Juventude, que tem 32, até o Atlético, que tem uma situação delicadíssima, com 18, né? E o Cuiabá, apesar de ter empatado com o Cruzeiro, também, você vê, o Cuiabá já está a 5 pontos de sair da zona do rebaixamento, contando com resultados negativos dos outros. Eu acho que esses aqui estão... E a rodada, falando do Corinthians nesse momento, o Corinthians está com 28 pontos. Você fala assim, pô, o Corinthians ganha jogo e continua na zona do rebaixamento? Eu cheguei a comentar isso com vocês, eu não sei se vocês concordaram muito. Acho que essa diferença de 28 para 32 pontos, uma diferença de 4 pontos, é uma diferença para um campeonato que ainda tem 33 a se jogar, uma diferença muito ainda sem solidez, tá? Então, assim, você vê a rodada, ó, o Grêmio ganhou, beleza. E tem 2 jogos a menos em relação tem jogos ao a menos. O Atlético, muitos coisa, têm o jogos a Paranaense menos, ó. tem O Grêmio tem 2 jogos a menos do que o Corinthians, o Atlético Paranaense também, o Bragantino tem 1, o Criciúma tem 1. Fluminense que está atrás do Corinthians. O Fluminense e o Cuiabá têm um jogo a menos. O Fluminense o Cuiabá não alcança, mas o Fluminense pode alcança. superar. Só que entra naquela questão, Kleber, que você falou no programa passado. O Fluminense poderia ficar 5 pontos do Corinthians, agora é só 2. É isso. E precisa ganhar ainda, pra ficar 2, precisa senão ganhar. cair. É isso. Então, o que eu tenho visto aqui é que, assim, do Fluminense para cima, vai ser aquela briga. É correto dizer que a briga para fugir do rebaixamento é mais intensa hoje do que a briga para ser campeão, Nadine? Com certeza sim. É mais imprevisível, vamos dizer, saber quem vai ser rebaixado do que ser campeão. Acho que. Tem mais candidato a cair. Até porque são 4 do que também, subir, né? E um campeão. Ah, né? mas Pelo menos por aí mesmo também, assim, né? eu acho que tá entre os 3 primeiros para ser campeão, mas no rebaixamento tem quantos ali? Aqui São tem 10. 2. E se for mais rigoroso, pega o Botafogo e o Palmeiras só e deixa eles sozinhos, nada contra É que- o Fortaleza que vem fazendo um baita campeonato. O Atlético Goianiense está condenado, né? Não, Dificilmente escapa. Matemática e futebolisticamente. Então seriam, digamos, 3 3. vagas em aberto para. Que não tem como afirmar, né? Que não tem absoluto como afirmar. Mesmo. Mas é a briga. Porque a rodada, eu repito, né? O Vitória ganhou o jogo, né? O Vitória ganhou, mas o Vitória ganhou do Juventude, não foi isso? Sim, do Juventude. Ganhou do Juventude. Então, Que tá ali. a vitória Primeira do Vitória mantém o Corinthians e o Vitória com a mesma pontuação. O Corinthians tá atrás do Vitória Pelo saldo. Não, pelo número de vitórias. pelo número de vitórias, que o Corinthians tem pouca vitória, Isso. esse é um problema. Mas assim, ó, o Criciúma empatou. O Bragantino perdeu. O Atlético empatou. O Grêmio Venceu ganhou. bem. E acho que o Grêmio vai escapar Também sem vai, maiores tá pelo problemas. E o Juventude perdeu. Né? Então, o que era quase uma missa de 7º dia, vocês aqui estão... Fala a verdade. Todos vocês vão falar assim, gente, o Corinthians corre o risco de cair. Corre. Alguns de vocês Hoje faziam não assim. mais. Eu vou dizer como vocês faziam. Um de vocês fazia assim. Não mais? Sim, corre o risco. Tá aí, galera, pessoal falando sobre o Palmeiras.
a disputa e a briga pelo título do Brasileiro. Palmeiras e o Botafogo são os dois fortes candidatos, né, ao título do Brasileiro. O Fortaleza também está fazendo uma boa campanha, a gente não pode descartar aqui o Fortaleza dessa briga pelo título. E na Sul-Americana, hoje o Fortaleza joga, né, a partida da volta contra o Corinthians. O primeiro jogo perdeu de 2-0, então se o Fortaleza for eliminado, vai ter só o Brasileiro também, vai ficar igual o Palmeiras disputando somente o Brasileiro. E o Botafogo também joga amanhã contra o São Paulo. Se o Botafogo classificar, ele vai ter que dividir a atenção entre Libertadores e Brasileiro, mas vai ser bem interessante de acompanhar nessas últimas rodadas do Brasileirão. O Palmeiras está fazendo boas partidas ali na cola do líder Botafogo, jogando a pressão para cima do líder. E se o Botafogo vacilar, né, vai acontecer o mesmo que aconteceu no Brasileirão do ano passado, aonde o Palmeiras conseguiu, né, tirar aquela vantagem que o Botafogo tinha na liderança e conquistou o título, né? Tirou a taça das mãos do Botafogo e acabou conquistando o título na reta final do Brasileiro. O Palmeiras tem a questão do Estevão, né, que está lesionado, vai fazer muita falta. A gente não sabe se ele vai voltar logo, né? A gente torce para que sim, para que ele se recupere o mais breve possível, até porque ele estava jogando muita bola, né, no seu melhor momento, brigando pela artilharia do Brasileiro, já tem 9 gols. Mas é aguardar, né, as próximas partidas. Verdão que joga contra o Atlético Mineiro no sábado, no Brinco de Ouro. Esse jogo não vai ser no Allianz. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, a sua expectativa aí para a sequência dos próximos jogos. Acredita no título do Verdão? Comenta aqui abaixo. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.